Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, bolas, bolinhas, balões. Sobre o que a gente veio falar aqui hoje? Gente, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma moça que postou um vídeo nas redes sociais e viralizou a história dela porque ela contou que ela só perdeu a virgindade dela 2 anos depois de ter casado com o marido dela, né? O primeiro homem da vida dela. E aí ela contou o relato dela, uma história bem interessante que eu trouxe aqui pra gente poder assistir e reagir juntos a esse vídeo, tá bom? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeo e clica no like. Muito importante que você clique no like, porque toda vez que você clica no like, você mostra pro YouTube que o canal aqui é relevante e aí ele entrega os vídeos pra mais pessoas e, por consequência, o canal cresce, tá bom? Ah, e me segue no Instagram, patricia.odea. Vamos lá então, gente. Vamos dar início aqui a esse vídeo com essa história super interessante que envolve religião, crença, enfim, além de todas essas coisas aí, essas questões matrimoniais, o que que é certo, o que que não é, o que que cada um se submete de acordo com o que acredita e também outras coisas como direção de pastor, de igreja, e aí, enfim, vamos dar uma olhadinha? Bora lá assistir comigo. Finalmente vim contar essa história que postei um vídeo despretensiosamente e ele viralizou e eu nunca vi tantas pessoas querendo saber essa história. Gente, primeira vez que eu vou soltar isso pra tantas pessoas, eu sempre tive medo, receio, vergonha, enfim, vários sentimentos de contar essa história. Mas chegou o momento, senta aí, pega a pipoca, eu vou contar como eu perdi minha virgindade 2 anos após o meu casamento. Essa é uma história real, realmente aconteceu. Eu quero deixar bem claro que isso aconteceu há 4 anos atrás. Hoje eu tenho 28 anos, eu me casei aos 20 e já me divorciei dessa pessoa. Hoje eu estou casada com outra pessoa, que inclusive conheci o meu marido no Chile, e depois mais pra frente posso contar esse vídeo. Mas hoje eu vim falar sobre essa situação, tudo que aconteceu, tirar as dúvidas de vocês. Vou tentar fazer vídeos rápidos e não dividir em muitas partes, porque eu sei que fica cansativo. Mas vocês me pediram para ser detalhista nos comentários e eu vou tentar ser detalhista. O povo quer detalhe mesmo. A fofoca tem que ter o quê? Detalhe. Então vamos aos detalhes. Gente, bora lá. Pra quem perguntou e tem dúvida, sim, eu sou cristã. Cresci na igreja, era de uma igreja desde os 8 anos. Foi lá que eu conheci meu ex. E desde quando eu entrei na igreja, eu sempre servi muito. Então eu era do louvor, me tornei líder do louvor, me tornei líder dos jovens. Então eu tinha ali um peso sobre mim, né? Eu era muito vista. Enfim, as pessoas eu sempre estava assim, visível, né, para as pessoas. E isso é um fato importante para você guardar. Eu conheci o meu ex aos 15 anos na igreja. E ele era 7 anos mais velho que eu. 7 anos mais velho que eu. Na época eu tinha 15, ele tinha 23, né? Já é uma diferença de idade gigantesca. E a minha mãe era totalmente contra esse relacionamento. Minha mãe não era a favor, minha mãe ameaçava me mandar pro Maranhão de volta, porque minha família é do Maranhão. Minha mãe não queria nem pensar na probabilidade de eu namorar com esse rapaz. Mas eu tinha um certo problema com a minha mãe. Por várias situações que aconteceu desde a minha infância, eu tinha muita raiva, muito rancor da minha mãe. Então, sabe aquela filha que quer fazer ao contrário da mãe só porque a mãe quer uma coisa, ela quer outra? Não seja essa filha. Por favor, se eu tivesse escutado a minha mãe, teria me privado de muita coisa. Mas enfim, na época eu queria porque queria, sabe? Eu era murro em ponto de faca. Os pastores não queriam aprovar meu relacionamento, mas era o que eu queria. Eu coloquei na minha cabeça, e quando uma pessoa coloca... Não, mas o pastor tem que aprovar relacionamento? Essa aí pra mim é nova, eu não sabia que pastor aprova relacionamento. Pra mim eram os pais, né, que são os responsáveis por ela. Mas tudo bem. Cabeça, eu falava que eu estava orando e pedindo o direcionamento de Deus, mas na verdade eu só queria ter aquela confirmação interna de que é isso que Deus quer pra mim. Só que Deus deu vários sinais, depois eu venho falar pra vocês com mais calma quais os sinais que eu recebi do Senhor, caso você também esteja buscando esses sinais. Deus me deu vários sinais, eu só ignorei todos eles. É porque na cabeça, eu acho que da pessoa, muitas vezes, se ela... seja lá o que for que tá acontecendo, ela acredita como se aquilo dali fosse um sinal divino realmente, de que é pra ela continuar, ao invés de ser um sinal de tipo assim, ó, minha amiga,
não vai em frente com isso daqui. Mas ele avisa, né? Aí, se você quiser ir em frente, aí fica por sua conta. Com 20 anos eu me casei com esse rapaz, não teve festa na igreja, mas a gente fez uma comemoração ali pequena, conseguimos construir a nossa casa própria. E aí foram várias situações, mas eu quero contar dessa situação da questão da vida íntima, que é o tema do vídeo. Fomos pra lua de mel. Normalmente lua de mel, você sabe o que acontece, né? Você acabou de casar. Gente, eu era cristã, eu me casei virgem, só pra vocês saberem. Só que não aconteceu nada. A minha lua de mel, pra vocês terem noção, eu passei chorando. Mas aí eu acho que eu já sei de história de muitos casais que durante a lua de mel não fizeram nada porque vieram muito, muito cansados da festa do casamento, enfim. Mas aí não que não fosse acontecer depois, mas sei lá, parece que não foi o caso aqui, né? Vamos continuar. Eu lembro que eu mandei mensagem pra minha mãe e isso foi uma coisa que me doeu, que eu mandei mensagem pra minha mãe contando pra ela que eu tava chateada e tal. E ela falou, sai desse celular e vai dar atenção pro seu marido. Mas não aconteceu nada. Só que na minha cabeça eu era virgem, então tipo, sei lá, é normal não acontecer na primeira vez. Tudo bem, vida que segue, vamos pra casa. Pois é. Chegando na nossa casa, como a gente tinha acabado de construir, ainda tinham pedreiros lá. Então, era o dia inteiro com pedreiro e tal, e tipo, não rolava nada. Só que na minha cabeça, cada dia tinha uma desculpa diferente, porque eu falava, não, deve estar estressado, porque tá cheio de pedreiro em casa. Ah, não, deve estar cansado do trabalho e tal. E eu me lembro uma vez que ele me confidenciou que ele não via a hora de quando a gente ia assistir um filme, que ele adorava quando eu dormia, porque ele não ia precisar fazer nada. Hã? Gente do céu. Meu pai eterno, como assim, cara? Ai, meu Deus, a humilhação já começa aos pouquinhos. Tá vendo? Você tá vendo como é que a pessoa muitas vezes mata na unha, como se fosse um piolho? Ela não precisa ser agressiva, ela não precisa falar muito alto, ela não precisa nada. Ela só fala um negocinho que joga no ar. Pronto, ali já era. Aquilo dali já, com uma voz baixa, tranquila e serena, já acaba com a outra pessoa. Ah, meu pai eterno. Pra vocês verem, muita gente nos comentários falou que acha que ele é assexuado. Eu acho que é essa palavra, me perdoe se eu estiver falando errado. Mas, gente, eu acredito que não. Por quê? Porque no nosso namoro, ele dava indícios de que ele queria. Não é uma coisa de tipo, vocês não conversaram sobre isso? Meu Deus, você casou sem saber? Não, gente, a gente conversava, a gente era noivo. Enfim, ele demonstrava querer algo. Mas quando a gente casou, essa vontade simplesmente, não sei, se esvaziou. E com isso, gente, eu não contava pra ninguém. Mas casou, tipo, a vontade esvaziou, tipo, na primeira noite, no primeiro dia, no primeiro contato? Tá meio rápido pra esvaziar, né? Não, essa bola aí murchou muito rápido. Pra ninguém, eu tinha muita vergonha, eu não falava pra ninguém nessa época. Imagino. Eu tenho uma prima minha, que ela é muito próxima, foi a prima que acompanhou todo o processo. Inclusive, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela me acompanhou durante todo o processo. E eu só consegui falar pra ela com clareza quando eu tava próximo de me divorciar. Ela sempre me perguntava, e aí, Isa, como tá? Sabe, prima pergunta as coisas. Eu sempre tive muita vergonha, ninguém sabia, nem a minha própria mãe. Eu fui conseguir falar após descobrir a primeira traição virtual. Porque, sim, eu descobri muitas traições virtuais. E isso que me deixava sem entender o motivo. Porque eu falava, caramba, ele não quer fazer nada comigo. Que tô aqui na frente dele. Mas ele tem conversas íntimas com mulheres em jogos online. Eu ficava, cara, isso não faz sentido. E pra você que tá aí do lado, me explica como uma pessoa que é assexuada, que não tem vontade de fazer nada, não faz nada com você. Mas, gente, desculpa, eu não acredito nessa teoria de que ele é assexuado. É assexual, eu acho. Agora, eu também, pelo que ela tá contando aqui, eu também não acredito, não. Esquisito esse negócio. Muito estranho. Ah, não, que murchou. Tipo, a bola murchou, sei lá. Foi o quê? O assinar do papel? Que loucura. Gente. Ai, cada dia o ser humano tá mais esquisito. Sério mesmo. Eu não acredito nem mesmo na teoria de que ele talvez não goste da fruta. Desculpa, não acredito Eu nessa também teoria. não. Eu não sei qual que é o problema dele. Porque, simplesmente, né?
Mas enfim, vou seguir aqui Mas vai ver que ele não tinha atração por ela, casou por outra razão, né, não? o negócio. Não sei. A gente vivia uma vida de aparência. Porque como eu era uma pessoa modelo na igreja, eu tava à frente do louvor, dos jovens e tal, eu tava lá em destaque. E eu O que ela falou? Vida de aparência? sabia, tipo assim, passava pela minha cabeça, Isa, pede o divórcio, né? Mas eu falava, não, eu vou orar, né? E aí eu orava, eu fazia propósito, eu pedia pra Deus me ajudar, Deus me Se foi isso que ela falou, é o que mais tem. dê, me mostra, tem alguma coisa errada, me mostra. Deus ia lá e mostrava. Só que eu não queria ver. Gente, doía muito, porque você sabe que você tá casada, as pessoas fazem piadinhas, né? Eu ia pra igreja e toda vez que eu passava mal, de algum problema no estômago, as pessoas sempre falavam, ai, deve estar grávida. E aí eu ficava assim, meu, não tem Tinha nem como. como. Aí. E o meu sonho sempre foi ter uma família. Então, dentro de mim, eu ficava, meu, eu nunca vou poder ser mãe, porque se a gente não faz nada, não tem como. Mas E é. aí eu tive coragem de contar. A primeira pessoa que eu tive coragem de contar foi pra uma pastora na igreja que eu ia. E aí eu contei pra ela. Isso já iam fazer quase 2 anos que eu estava casada, vivendo como irmãos. Isso é a verdade. A gente morava na mesma casa, pagava a mesma conta, porque não tinha mais afeto. A gente se acostumou. Como a gente não fazia nada, a gente se acostumou a viver como irmãos. Essa é a verdade. É bem desse jeito mesmo. As coisas vão em doses homeopáticas. É aos pouquinhos. Assim como aos pouquinhos você vai criando amor, carinho, respeito. Você vai crescendo aquele sentimento pela pessoa. A mesma coisa acontece quando você deixa de fazer. Como, por exemplo, aqui. Aos pouquinhos já foi acostumando. Aí agora passou a ser irmão, entendeu? Como que chegou? Às vezes você para pra pensar assim, gente, como que chegou nesse ponto que tá aqui agora? Ué, não foi do dia pra noite. Chegou aos pouquinhos. Por quê? Você foi deixando a coisa ir aos pouquinhos. Uma noite você não dá um boa noite, e aí na outra noite você já não conversa mais, aí depois o negócio já não vai. Aí daqui a pouco já não tem mais nada. E aí vive desse jeito aí, como ela tá falando. É exatamente assim que a coisa acontece. E eu consegui ter coragem de contar pra essa pastora. Só que o que acontece? Essa igreja que eu ia, os pastores fazem rodízio nas igrejas. Então, a cada 2, 3 anos é trocado os pastores. Esses pastores já estavam lá há um certo tempo, por isso que eu tive coragem e abertura pra falar com ela. Porém, gente, eu juro, uma semana depois que eu contei pra ela, menos de uma semana depois, eles foram transferidos pra outra igreja. E ali eu me vi sozinha de novo. Ninguém sabia dessa situação, nem a minha prima, que na época eu ainda não tinha conversado com ela sobre isso. E aí aconteceu que eu descobri a primeira traição. E eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri isso. Eu fiquei em êxtase. Eu lembro que a gente tava saindo pra trabalhar e a gente tava de moto. E cara, Deus sempre me mostrou. Toda vez que eu tava em dúvida se tinha alguma coisa errada acontecendo, eu falava, Deus me mostra. Nesse dia, meu celular ficou sem internet. E eu tava na garupa da moto dele, da Bis, né, que a gente tinha uma moto. E aí eu falei, amor, me empresta seu celular pra eu poder rotear pra mim. E aí ele me emprestou o celular. Gente, eu nunca fazia isso. Eu nunca fazia isso. Mas sabe quando vem de dentro e fala assim, abre o WhatsApp? Ih, é aquele negócio do quem procura acha. Quem procura acha. Às vezes é melhor nem saber do que tá se passando. Porque se você procurar saber, minha amiga, aí você só confirma. Mas vamos continuar. Eu abri o WhatsApp e eu vi as mensagens. E na hora eu perdi o meu chão. Eu tinha 1 ano e 8 meses de casado, mas Minha amiga, você tava sentado numa garupa de uma moto. Primeiro que precisa de coordenação. Parabéns pra você. Pra controlar o quadril e tá lendo as mensagens. E eu vou te contar. Gente, quando eu abri as mensagens, eu vi. Foi a primeira mensagem que eu vi dele trocando um monte de mensagens com uma mulher. E aí tinha umas palavras que eu não venho ao caso. O que eu fiz rapidamente? Como eu tava na garupa da moto, eu tava indo pro trabalho, eu encaminhei as mensagens pro meu celular, pelo celular dele, e apaguei pra ele mas você tá vendo? Precisou de coordenação pra fazer o que ela fez. não perceber. Cheguei no serviço com calma, né? Fui ouvir tudo. Ó, não, só uma janelinha aqui, gente. Ele tinha tanta certeza de que ela não. Era tão verdade, é o que ela fala aqui, pelo que parece, né? Que ela não mexia, que ela não era um negócio que ela procurava fazer, era uma coisa que ela nunca fazia, que ele não se importou de dar o telefone na mão dela. Porque, na cabeça dele, ela nem ia olhar as mensagens. Tá vendo? E era tipo só baixaria. Aí eu fiquei sem chão.
Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, caramba, meu, o que que tá acontecendo, né? Tipo, a pessoa não quer fazer nada comigo. E, gente, eu não tinha problema nenhum. Sou essa pessoa. Tipo, eu sou tão feia assim pra pessoa não querer nada comigo. Eu ficava me perguntando, eu falava, cara, qual que é o meu problema? Gente do céu. Isso acaba com a pessoa. Meu Deus, como as pessoas têm o poder de acabar com a outra pessoa? Por que que a falta de interesse de um palhaço como esse faz ela questionar a beleza dela ou se tem alguma coisa de errado com ela? Gente, isso é loucura, pelo amor de Deus. O poder que as pessoas têm de simplesmente destruir a outra. Né? E o problema não era eu. Simplesmente. Eu mandei uma mensagem pra pastora da minha igreja, da igreja que eu era. E como eu falei pra vocês, lá muda de pastor, né? A cada 2, 3 anos, então estava com uma outra pastora, um outro casal de pastores. E eles foram os pastores que mais me acolheram. Porque depois, na parte 3, eu vou contar pra vocês dos pastores de uma parte pesada da minha vida. Mas enfim. Cheguei na igreja, ela conversou comigo, eles ligaram pra minha mãe, ela foi lá contar a situação, a Isabelle pegou traição e tal. Gente, eram coisas muito pesadas nos áudios, muito pesadas mesmo. Mas eu acredito que não chegava a ser nada físico. É estranho, porque assim, o que passa na minha cabeça é que ele não conseguia fazer nada presencialmente, e aí na internet ele era o garanhão. Mas isso é o que mais tem. Na internet, as pessoas têm o poder de fazer um personagem, né? Ao vivo e a cores é completamente diferente. Na internet você pode fingir. Na internet você finge que você é gente boa. Na internet você finge que você é uma pessoa honesta. Na internet você finge que você tem um casamento maravilhoso. Desculpa. Na internet você finge um monte de coisa. A internet é o lugar do quê? Do fingimento. Agora, ao vivo e a cores, não tem como. Ali no Se Vira nos 30, no Quem Sabe Faz ao Vivo, não tem como você fingir. Porque tudo que eu descobri era na internet, mas com pessoas de muito longe, de outros estados, de outras cidades, tipo, que não era fisicamente, entendeu? E aí a pastora, eu lembro que eles chegaram e falaram assim, Isa, a gente tá com você. O que você decidir, a gente tá com você. Se você quiser se divorciar, tipo, a gente tá com você. Eu me senti acolhida naquele momento. Só que, gente, eu não queria voltar pra casa da minha mãe. E eu sei que isso acontece com muitas meninas. A gente se apega ao que a gente tá recebendo, mesmo que sejam migalhas. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Aí você passa a achar que voltar talvez pra casa da mãe seja pior. Só que imagina você, a pessoa tá num banquete de amor, né? Imagina um manjar em cima de uma mesa e você é aquele cachorro que tá ali pedindo, por favor, um farelo, qualquer coisa que sobra do que você tá comendo. Aí a pessoa joga as sobras pra você e você se contenta com aquilo dali. Infelizmente, isso é uma coisa que você também se acostuma. Digo isso por experiência. Porque eu tinha uma casa própria, eu tinha minha liberdade, eu tinha muita coisa. Eu não tinha uma família feliz, mas eu tinha muita coisa. E eu me apegava naquilo. Eu falava, meu, e aí? Eu vou voltar pra casa da minha mãe, eu vou perder minha casa, eu vou perder minha liberdade e tal. E, meu, eu olho hoje e falo, meu, como assim? Ainda mais quando você não tem filho, gente. Pelo amor de Deus, a oportunidade. Se tem a oportunidade de voltar, volta pro zero. Volta pro zero. Volta pro zero. Porque ficar insistindo, sabe? Dando murro em ponta de faca quando você não tem outras responsabilidades, realmente. Se eu pudesse aconselhar meninas hoje, eu falaria, cara, volta pra casa da tua mãe. Isso, tá Não vendo? vale a pena. Não vale a pena, de verdade. A vida passa. E essa primeira traição eu decidi perdoar, como todas as outras. Calma que eu vou chegar lá. Gente, eu sei, eu era muito ingênua. Eu tinha 21 anos, indo fazer 22. Eu era muito... As traições que ela falou foram virtuais, né? Pelo que ela tá dando a entender aqui. Não era nada físico. Mas mesmo assim, a falta de respeito. A falta de respeito já é gigante. Se a pessoa deu a oportunidade, ela deu a abertura pra esse tipo de coisa acontecer, com certeza, se tivesse oportunidade de frente a frente, com certeza faria. ingênua. Porque Eu imagino uma menina de eu 21 falo, anos. não, ele vai mudar. Eu vou orar, ele vai mudar. Gente, é sempre esse papo de que eu vou orar. Ai, quantas pessoas eu conheço que passaram uma vida inteira orando. Mas aí que tá. Aí você cria os seus filhos acreditando nessa ideia também, de que eles têm que orar pra coisa mudar. Quando tá mais do que claro que se Deus quisesse mudar,
ele já teria mudado. Ou ele não teria te colocado naquele caminho ali. Eu sou cristã, tá? Eu cresci na igreja evangélica. Na verdade, eu nasci num berço evangélico. Minha mãe era da igreja Assembleia de Deus. Eu cantava na igreja desde pequenininha. Enfim, sempre indo na igreja com os valores, princípios. Tudo que eu aprendi na minha vida foi através dos ensinamentos da igreja. Mas, vou te contar, muito sofrimento veio também por causa de doutrinas de igreja, do que a igreja espera de você e não sei o que. Muitas vezes não é nem Deus. Às vezes você fica pensando, será que Deus quer um negócio desse pra mim? Só que aí você fica pensando, não, mas se eu não fizer isso aqui, eu vou contra a palavra de Deus. Isso aqui, e o povo da igreja tá falando que é pra eu fazer, então eu tenho que fazer. E, na verdade, como a minha filha gosta de dizer, miséria gosta de companhia. A pessoa miserável, ela gosta que você seja miserável igualzinha a ela. Então ela quer trazer você pra ser miserável igualzinha a ela. Então as irmãs da igreja, muitas, não tô dizendo todas, mas muitas, na sua grande maioria, vivem de aparência. Por quê? Dentro da cabeça delas, a palavra de Deus diz que por mais que o marido, quer dizer, seja o irmão da igreja, seja ele um péssimo marido, que você tem que ficar ali. A sua vida vai passar e você vai ficar ali. Aí você, quando você, no meu caso, né, cresce acreditando numa coisa dessa, você acaba se submetendo a muita coisa na vida. Então, normalmente, dentro de igreja, a maioria das irmãs vão te aconselhar a não largar mesmo, porque elas se acostumaram com a situação ruim delas e acham que você tem que participar da mesma coisa, que é o negócio da miséria gosta de companhia, né? Então, se eu sofri a minha vida inteira, você tem que sofrer também. Então, vamos todos nós sofrermos juntos, porque é em nome de algo maior. Gente, eu não acredito nisso, não. Hoje em dia, aos 43 anos de idade, eu não acredito mais nessa balela, nessa história aí. Ele me ama, ele vai mudar, vai dar tudo certo. E assim se seguiu, continuou da mesma forma. Eu perdoei. E aí o homem, quando você perdoa, o que ele faz? Faz 1000 coisas pra você. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro é que ele era muito bem visto na igreja. Claro. Por quê? Ele fazia tudo pra mim. Como ele não me satisfazia nessas questões, ele fazia tudo. Então ele limpava a casa, ele fazia comida, ele me dava tudo que eu pedia. Tipo, ele fazia tudo. E era isso que as pessoas de fora viam. Então, quando eu pedi o divórcio, quando eu decidi me divorciar, para as pessoas foi um choque, porque, meu Deus, ele era um excelente marido. É claro, mas eu acho incrível isso daí, quando as pessoas falam, mas ele era um excelente marido. Todas essas pessoas conhecem ele como irmão da igreja, conhecem ele como irmão de sangue, conhecem ele como sobrinho, como filho, conhecem ele como primo, mas ninguém conhece ele como esposa. Só quem conhece ele como esposa é ela. Então, a única pessoa que pode falar sobre ele nesse quesito é ela. Mas ninguém sabe o que eu passei. Tá vendo? As pessoas não sabem o que você passa. As pessoas só veem a parte externa. O que tá dentro, o que você passa o dia a dia, ninguém vê. E muitas vezes também não estão nem aí o que você passa. E eu fui muito julgada por isso. Porque eu saí de boca calada. Eu não falei nada pra ninguém. Mas eu cansei. E eu tô expondo aqui, eu tô falando a minha história, o que eu passei. Porque eu não acho justo. Eu tenho como ajudar outras pessoas. Eu vou ficar calada com medo do que vão pensar de mim? Vocês já pensaram tanto? Já falaram tanto sem eu nem estar errada? Mas eu tô bem nessa vibe aí também hoje em dia. Hoje em dia eu falo mesmo. Falo o que é, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Porque por muito tempo também permaneci calada. Por anos e anos. Hoje em dia eu falo mesmo. Eu falo. Porque eu não falando nada, as pessoas já interpretavam tantas coisas a meu respeito. Agora, pelo menos, elas interpretam diante do que eu tô falando. Pelo menos eu não tô segurando isso dentro de mim, sabe? Eu ponho pra fora e acabou. Agora eu vou falar mesmo. Tá vendo? E aí, permaneceu nessa situação, gente. Tirar isso dentro de você liberta. O caso, tal. Só que quando você pega uma coisa, você nunca mais é a mesma. Depois disso, eu sempre fui uma pessoa desconfiada. Eu clonava o WhatsApp dele, porque eu morria de medo. E foi através de clonar o WhatsApp dele que eu descobri outras pessoas, outras coisas. Mas o que acontece? Vou pular logo pra parte de quando aconteceu de fato e o que levou a acontecer de fato. Mudou de pastores de novo. E dessa vez veio um pastor que foi a pior parte da minha vida. Aconteceu aí. Esse pastor e essa esposa dele, que na época não era pastora, eles não gostavam de mim. Por quê? Porque eu sempre fui respeitada pelos jovens, eu sempre fui muito respeitada. Eu tava na igreja desde os 18 anos. Eu era líder do louvor, eu era líder dos jovens. E a esposa desse pastor, ela ainda não era pastora.
Só que os jovens não respeitavam ela da mesma forma que me respeitavam. Teve uma reunião que ele chegou e ele falou até assim: eu quero que vocês chamem a minha mulher de pastora. Tipo assim, ela não era pastora. Minha gente, respeito é um negócio que, se não for automático, ali se ganha, né? Se não for no automático da pessoa te respeitar, não adianta você exigir isso. Ninguém é forçado a respeitar ninguém. As pessoas só respeitam no orgânico, né? Elas podem até fingir. Agora, respeitar de verdade, não vão nunca. Se você quiser forçar um negócio desse. Mas ele não gostava que, tipo, que eu tava ali, entendeu? Enfim, briga de ego. Ah, com certeza, mas isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem dentro da igreja. Não só da igreja, como em vários lugares. Mas ego é um negócio que destrói. Destrói. Esses pastores, eu não lembro como foi que eles descobriram a minha situação. Isso já tinha passado 2 anos. E eu era líder de tudo. E eu vou contar exatamente como aconteceu. E pode chocar você, mas foi isso que aconteceu. Ele chegou em mim e falou assim: isso não pode continuar, porque você é líder dos jovens, você é líder do louvor, isso vai abrir brechas. Então Isso o a quê? gente vai A falta de sexo? afastar. Enquanto você não resolver essa situação, olha como eles trataram a minha vida. Mas, Enquanto você não gente, resolver essa situação, você não vai poder voltar para as suas tarefas. Gente, foi assim. Eu não recebi um suporte. Ninguém sentou e falou: vamos fazer aqui um curso de casais, vamos fazer aqui vamos ajudar vocês, vamos pegar a mão de vocês. Ah, mas isso ninguém faz, não? Ninguém faz. A igreja, em muitos casos também, ela não tá nem um pouquinho interessada com seus problemas. Ela só quer que você vá lá, marque presença, pague seu dízimo, dê sua oferta e, se precisar deles de alguma forma para poder ter algum conselho de alguma coisa, precisar de um pastor para realmente agir como pastor na sua vida, para te direcionar, fazer alguma coisa para esclarecer algo na sua cabeça, muitas vezes não tem. Não tem, digo isso também por experiência própria. Casal, vamos ajudar? Não. Viu? Resolve teus BO, porque senão você vai É abrir assim brecha mesmo. pra minha igreja. É assim mesmo. Tá? Quando eu postei outro negocinho de seita, teve gente que não entendeu. Só daí vocês começam a entender como era o negócio. E, gente, eu implorei. Porque eu não tava podendo cantar. E eu eu tava, tipo, meio que me isolaram. Nessa época, foi uma época muito difícil, porque eu continuei descobrindo que ele tava conversando com outras mulheres. E ele sempre pedia perdão, sempre falava que ia mudar. Eu engordei quase 30 quilos. É sempre assim mesmo. Sempre pede perdão, sempre diz que vai mudar. Não muda nunca, os anos passam. E aí a coisa continua igualzinha. E aí quando você chega lá na frente, você olha pra trás e fala: meu Deus do céu, 20, 30 anos passaram, tô eu aqui na mesma situação. Pois é. E aí ela ainda tá falando que engordou. Nessa época. Porque eu não sabia o que eu tinha. Eu achava que o erro era meu. Eu achava que eu era o problema. Eu não conseguia entender o que está acontecendo. Porque ele não me quer. Qual é o meu problema? Gente, como pode ela achar que o problema tá com ela? Você tá vendo que loucura? Você tá vendo que loucura? Como é que às vezes a gente se junta com as pessoas na vida pra gente poder se sentir ruim e se sentir mal e se sentir péssima e se sentir cheia de problema, quando na verdade o problema não está na gente, o problema tá na outra pessoa? O que eu preciso fazer? Sabe? Eu não conseguia entender. E eu me joguei na comida. Então foi um problema puxando o outro, um problema puxando o outro. Eu quase entrei em quadro depressivo. E assim, a igreja, beijo. E aí, gente, eu implorei. Eu juro. Eu lembro que um dia eu cheguei e falei: por favor, faça algo comigo para eu poder avisar o pastor e poder voltar a cantar. Gente do céu. Por favor, pelo amor de Deus, faça algo comigo. Consuma esse casamento pra eu conseguir voltar pra igreja. Meu pai poder cantar, Jesus, a humilhação é um negócio que não tem fim. Gente, eu tenho vontade de chorar, porque... Nossa, eu tô com vontade de isso não chorar se por faz. você. Eu tô com vontade de chorar por você. Isso não se faz. Isso é minar com tudo que a pessoa é.
tudo que... Gente, eu queria te dar um abraço agora. Independente de você já estar casada, independente do tempo já ter passado, de você ter superado, graças a Deus, ter agora o seu esposo e tal, e que de agora pra frente acredito que vai construir uma família. Mas, pelo amor de Deus, essas coisas... Ai, gente, me dá uma dor tão grande lá dentro do meu coração quando eu vejo uma pessoa falando um negócio desse, porque é muita maldade. É muita maldade a outra pessoa fazer isso com ela. É muita maldade. Não se faz. A igreja tem que acolher. A Tem igreja tem mesmo. que ajudar, a igreja tem que instruir. Eu não fui instruída. Eu entrei no casamento, eu não sabia nem o que era o papel do homem e da mulher. Eu não sabia nem o que era sacerdócio. Eu não tô colocando a culpa na igreja, tá, gente? Eu sei. Não Ela com medo do cancelamento. Ó, quando eu tô botando a culpa na igreja. Né, minha amiga? A igreja tem uma bela de uma parte de culpa aí. Por quê? A igreja... O que é a igreja? A igreja são as pessoas que frequentam, né? A igreja não é tipo um prédio ali. Então, se você tá colocando a culpa na igreja, você tá colocando, obviamente, culpa nos líderes, nas pessoas que são responsáveis por aquilo ali. Aquelas pessoas que estão ali, que são as que deveriam te acolher e te dar uma palavra de apoio, fazerem você entender que o problema não está com você, mas isso aí você espera de qualquer um, menos desse povo, sinceramente. somente na igreja, mas sim, houve negligência. Claro. Com a minha história, com o que eu passei. Assim como há negligência com a história de muitas outras pessoas também. Você não é a única, pode acreditar nisso. Não faz sentido na minha cabeça. Não é porque não faz sentido, sabe por quê? Porque não tem sentido. Não tem sentido. É por isso que não faz sentido. Então não precisa se preocupar e achar talvez que você esteja vendo coisa onde não tem. Isso é mó gaslighting que existe. Não existe problema com você não tá vendo coisas. O que você tava vendo era exatamente o que era, só que ninguém tava nem aí pra você. Verdade Eu é essa. praticamente tive que implorar. E aí aconteceu uma Gente. vez. E foi horrível. Claro, tava Mas fazendo por obrigação. Eu saí feliz, porque eu ia poder mandar uma mensagem pro pastor. Olha só, gente. Pra falar pra ele que tinha acontecido. Pra eu poder voltar a cantar. Meu Deus. E as pessoas nem imaginam que isso aconteceu. Claro. Ninguém imagina. Mas sim, gente, isso aconteceu comigo. Aí eu voltei a cantar. Após passar um relatório pro pastor da minha vida íntima. Meu Deus! Não. Aí, nesse caso, era melhor mentir. Era melhor ter chegado e falado assim, aconteceu. Mesmo sem ter acontecido nada. Mas tá vendo? Ela não era instruída. Ela, na verdade, ela queria realmente era que o negócio fosse da forma como deveria ser, sabe? Mas, assim, diante de... você vê a imaturidade da pessoa, Gente, eu acho que pessoa honesta só se ferra. Só se ferra. Porque ela podia muito bem ter mentido, né? Que, não, fiz mesmo, acabou, pra poder continuar cantando. Mas aí ela muito provavelmente também foi criada desde pequenininha, que aquela coisa de mentir é ruim. Mentir muitas vezes é bom, tá bom? Pra quem não sabe, como por exemplo, se vem um cara, você tá sozinha na rua, o cara fala, você tá sozinha? Você fala, não, meu marido tá aqui do lado. Por quê? O que você quer comigo? Você não precisa nem ser casada. Mas essa mentira é boa ou é ruim? Entendeu? Aí, por exemplo, uma pessoa bate na porta da sua casa. Seu filho ou sua filha estão sozinhos. Eles cometem o erro de abrir a porta. Aí a pessoa pergunta, você tá sozinha? Aí fala, não, minha mãe tá lá em cima. Entendeu? Ou, não, meu pai tá ali na garagem. Diz pra mim se essa mentira é boa ou ruim. Então, às vezes, a mentira, ela é necessária em muitas situações na vida. Só que aí, como no caso aqui, eu também fui criada desse jeito, né? Ai, que mentira. Mentira, mentirinha, mentirona, não importa. É tudo... quem é o pai da mentira. E só que existem situações e situações onde a mentira realmente faz a maior diferença na vida de uma pessoa e ela se faz necessária. Que a história ainda não acabou. Ainda tem muito pano pra manga. Mas aí não vai dar pra continuar aqui. Meu Deus, minha amiga. Vamos lá pra parte 3. Eu acho que é a última parte. Voltou na mesma, tá? Não pense que depois disso foi mil maravilhas, não. Continuamos não fazendo nada, porque afinal, acho que foi só essa vez, só pra eu poder voltar a cantar, depois de muito insistir. Gente, no máximo, que eu me lembro, foram 2 ou 3 vezes durante todo o tempo, tá? E foram péssimas experiências. Durante 4 anos? 2 ou 3 vezes? Meu Deus. Sabe quando parece que a pessoa não quer nem estar ali? Pois é. Gente, nessa época, eu engordei muito. Porque eu me via muito como o que eu tenho de errado.
Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu podia fazer. Então, eu só sabia comer. Eu entrei num quadro depressivo, eu só sabia comer. Eu engordei mais de 25 quilos. As pessoas à minha volta, tipo, não me reconheciam mais, porque eu sempre fui uma menina muito extrovertida, que gostava de estar nos lugares, gostava de tirar foto. E de repente eu fui minando. E eu não tirava mais foto, eu não queria mais sair, eu só queria... Minando, essa é a palavra. Aliás, eu usei essa palavra outro dia. Há coisas nessa vida que vão simplesmente te minando. Você vai murchando. Você vai perdendo o seu ser. É, você vai esquecendo de quem você é. Você vai esquecendo. É por isso que eu acho que você precisa muito de uma rede de apoio. Você precisa daquela pessoa que te lembre. Inclusive, eu sou uma pessoa que já conversei isso com algumas amigas e já falei isso. O dia que eu tiver num buraco, esquecendo quem eu sou, todas as minhas conquistas, todas as coisas que eu fiz de bom, a pessoa que eu sou, tudo que faz eu ser quem eu sou, pelo amor de Deus, seja aquela que vai chegar na minha frente e me lembrar de quem eu sou. Por quê? Para você esquecer disso, a única coisa, você precisa estar do lado de uma pessoa que está constantemente te minando. E aí chega uma hora que você esquece quem você é, você esquece o seu valor, você esquece o que tem de bom em você passa a achar que pode te espremer que nem uma toalha, que nada de bom vai sair dali, nem uma gotinha, sabe? Então, por isso a importância de ter realmente uma rede de apoio, amigos, a igreja nesse caso, né? Pessoas que estão ali para poder te lembrar de que você não é isso tudo que estão querendo te convencer dentro da sua casa, né? De que você é. Ficar em casa comendo e chorando. E aí eu lembro... Já me vi nessa situação. Que uma das últimas vezes que eu encontrei traições foi assim, a gente tava sentado no sofá e aí a gente ia pedir iFood junto. E aí eu fui pro lado dele, quando eu encostei nele, chegou uma mensagem, uma notificação de uma pessoa e ele jogou pra cima rapidamente. E aí eu falei, me dá seu celular. Aí ele falou, não vou te dar meu celular. Eu falei, não, você vai me dar. Com quem você tá falando? E aí a gente entrou em luta corporal, porque o querido não queria me dar o celular dele. E, gente, ele não queria me dar aquele celular, não queria me dar o celular. E eu comecei a chorar. Falei, cara, para com isso, me dá o celular, seja homem e tal. E aí ele me deu o celular dele. E quando seja homem e tal, mexeu com o ego dele, aí ele foi e deu o celular. eu peguei o celular, ele estava num jogo que tinha salas de bate-papo. E ele estava conversando com mais de 50 mulheres. Eu rolava assim, ó, rolava. Mais de 50 mulheres, conversa assim, baixaria. E tudo mulher de longe, mulher de outros estados. E eu falava, não tem, gente, não tem nexo. Você tem uma esposa do seu lado pra você poder usufruir do casamento. Você não faz nada com ela. Você fica conversando com pessoas virtualmente. Gente, tem algum nome pra isso? Me conta, por favor. Safadeza, filha da p***agem. Falta de consideração, falta de amor, falta de respeito, falta de tudo. Tem tudo isso. Todos esses são os nomes que descrevem essa pessoa, o que essa pessoa faz. Gente, e assim, a igreja, ninguém sabia o que se passava na minha casa. Tanto que ninguém sabia. Porque eu ainda não... Eu saí ainda sem expor o querido. Porque... Mas ainda, se soubesse, era capaz de falar pra você que era pra você ter continuado, tá? Eu falava, não vou expor, não vou contar. Eu saí como errada, tá? Ninguém nem imagina que tudo isso aconteceu. E aí, gente, tem uma pastora na época que ela chegou em mim e foi muito sincera. Ela falou, Isa, você tá acima do peso, você sempre se cuidou, você sempre teve muita autoestima. O que tá acontecendo com você, né? Vamos conversar, tal. E aí, isso me deu um start. Falei, cara, eu vou voltar a me cuidar. Eu tava muito, muito acima do meu peso, gente. Eu não me reconhecia mais. E aí eu fui atrás de um médico na minha cidade. Doidinha, gente, doidinha. Ele me deu um coquetel pra eu emagrecer. E de fato eu perdi 15 quilos em 2 meses. E aí, gente, como eu falei pra vocês, a única coisa que me mantinha nesse relacionamento até então era o poder cantar na igreja. Porque nessa época... Caraca, 15 quilos em 2 meses, desculpa, eu tive que dar uma parada aqui. Nossa, passa o contato do médico, amiga. Eu tava com um chefe super abusivo no trabalho. Tipo, eu só sabia chorar no meu trabalho. Em casa eu não era feliz.
Então, o momento que eu tinha de prazer era estar cantando na igreja, poder adorar a Deus, era o que me preenchia. E aí, galera, o médico também me passou testosterona injetável, para eu injetar no músculo para eu não perder massa magra. E aí eu injetei a primeira dose, eu injetei a segunda, tudo bem. Quando eu injetei a terceira, eu perdi a minha voz. Eu fiquei completamente rouca e eu não podia mais cantar. Meu E Deus. nossa, me dói muito lembrar dessa época. Eu perdi o que era mais precioso pra mim na época. E aí eu olhei pra mim e falei, cara... Tem gente que não merece, cara. Tem gente que não merece ter mulher decente, que tem princípios, valores. Merece uma vagabunda, uma merece uma mulher que não presta, uma mulher que gasta todo o dinheiro dele. É esse tipo de mulher que a maioria dá valor. Porque esse tipo de mulher aqui, ó, tá nem aí, caga. A única coisa que eu me mantinha nesse relacionamento, porque eu não tô feliz. A única coisa que eu amava fazer, porque assim, depois de tudo que aconteceu, por eu ter perdoado todas as traições e tudo, era uma escolha minha permanecer com ele. Então, se eu pedisse o divórcio naquele momento, eu não ia mais poder atuar como obreira. Eu ia ter que sair do louvor, sair como líder dos jovens, porque foi uma escolha minha permanecer. Se eu tivesse desistido lá atrás, quando eu descobri a primeira traição, que os pastores falaram, estamos com você, talvez eu não teria perdido. Mas como foi uma escolha minha permanecer, então, tipo, eu tinha que arcar com as consequências da minha escolha. Então, se eu pedisse o divórcio ali naquele momento, por eu já ter perdoado, foi uma escolha minha, eu não ia poder permanecer onde eu estava servindo. E aí, gente, eu conversei com Deus, falei, Deus, eu não quero permanecer aqui. Eu sei que eu posso orar mais, sei que eu posso jejuar mais, fazer propósito, por mais que eu já tivesse feito tudo, mas a pessoa não vai mudar. E eu acho que o Senhor não quer que eu permaneça infeliz pro resto da minha vida. Gente, eu fui sincera com Deus. E Deus não quer. Não havia sido Deus que tinha escolhido aquilo pra mim. Foi eu. Foi isso que eu parei pra pensar, assim, recentemente. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Isso porque eu sou cristã. Que Deus é esse? Que quer que a gente sofra, que tudo é na base do medo. Ele me colocou nesse mundo pra sofrer mesmo? Foi essa a intenção? Será que esse é o Deus que eu sirvo? Porque o Deus que eu acredito dentro do meu coração é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que quer tudo de melhor pra mim. E não um Deus que quer me fazer sofrer, que ele só quer me colocar em situações de sofrimento. Gente, pelo amor de Deus, foi um negócio que eu tive que parar pra pensar e falar assim, não, eu me recuso. Não, eu não quero mais. Isso também fez até com que eu cortasse relações com muitas pessoas até próximas de mim. Porque eu já não queria ouvir mais essa balela. Porque para todo mundo eu tinha que permanecer na dor, no sofrimento, e eu não podia nem falar. Porque se eu falasse qualquer coisa, a pessoa falava assim, não, mas por que você tá reclamando? Você não tá junto? E não sei o que. Quer dizer, eu não podia nem desabafar. Ai, meu Deus do céu. Enfim, a minha visão nessa questão religiosa, essa questão de acreditar, de quem é esse Deus que hoje em dia eu sei que é o que eu acredito na minha vida, é completamente daquele Deus que eu fui ensinada a acreditar desde pequenininha. Eu mesma que escolhi. Foi eu mesma que entrei no relacionamento. Deus não quer que você seja infeliz. Tá vendo? E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu quero o divórcio. E, gente, ele ainda teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, mas por que? A gente vive tão bem. Nem ele, gente. Acho que... Mas vai ver que pra ele... Gente, qual será que é o problema dessa pessoa? Pra ele, eu não sei. Porque ele tinha as questões lá, essas coisas de fazer essas coisas na internet e tal. Eu acho que ela não chegou a falar traição física, mas mesmo assim... Não. Se tem tempo pra ficar fazendo essas coisas na internet, tem tempo pra fazer alguma coisa com ela. Então, não. Não vou passar pano ou falar assim, não, que talvez... Não. Eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano. Só que, gente, eu tava certa do que eu queria. Dessa vez eu não ia desistir. Que bom. Eu mandei mensagem pra minha mãe, que nessa época tava morando em outra casa, e falei... Nessa época, foi a única época que eu contei. Eu contei pra 2 pessoas tudo o que aconteceu comigo. Pra minha prima,
que mora no Maranhão. A Rayana me acompanhou, sabia de tudo, era a única pessoa. E pra minha mãe ficou sem acreditar. E minha mãe prontamente falou, filha, vem pra cá, pega suas coisas e vem pra cá. E aí eu lembro até hoje como foi dolorido. Falei pra ele, não, eu quero ir embora. Gente, eu sou muito burra. Ele ainda falou assim, você não consegue ficar, vamos ficar aqui, pelo menos dividindo as contas, pra gente poder ir pagando. Eu ainda fiquei morando lá, acho que alguns meses, algumas coisas assim, pra gente poder dividir as contas. E aí, tipo, eu fui atrás do divórcio mesmo, fui lá na Receita, não lembro onde que era, no negócio da minha cidade, pra pedir o divórcio, pra poder dividir as coisas certinho. E, gente, eu lembro que na época eu só queria paz. Eu ainda deixei a casa pra ele, o carro, porque... Ih, caraca, a mesma história do vídeo passado, hein? Daquela Ana e daquele José. Que ele falou, né? Que deixou pra trás carro, deixou pra trás, aliás, moto, casa, 2 casas de 1,5 milhão e tal, porque a única coisa que ele queria era a paz. Realmente, a pessoa tem que estar numa situação muito complicada mesmo pra falar isso aí. Ele ficou desempregado uma época que eu tive que pagar todas as contas, aí ele começou a trabalhar de Uber, ele pegou a minha rescisão pra comprar um carro, pra ele poder trabalhar de Uber. Vamos lá, vamos ser trouxa. Fiz isso e ainda deixei tudo pra ele. Falei pra ele, vamos dividir então, você me paga metade das coisas que a gente já pagou junto, mas pode pagar parcelado. Gente, se eu soubesse, depois que a gente divorciou, esse ano eu descobri uma coisa muito pesada, que se eu soubesse, eu jamais teria deixado isso pra ele de mão beijada. Essa pessoa era um monstro. Ele fez mal pra uma pessoa que eu amo muito. Não vou abrir muito aqui, porque eu não quero levar processo. Mas é incrível quando você fica 8 anos com a pessoa, porque eu namorei com ele 4 e fiquei casada praticamente 4, até saiu a averbação. Caraca, em 8 anos ela namorou 4, ficou casada 4 e fez lá com ele 3 vezes, eu acho que foi o que ela falou. Meu Deus do céu. Você não conhece a pessoa. Mas enfim, eu peguei as minhas coisas e fui pra casa da minha mãe. Peguei meus itens pessoais, eu lembro que eu peguei minhas roupas, meus itens pessoais, peguei meu criado mudo, porque eu gostava muito do meu criado mudo, e fui. E deixei tudo lá pra ele. Eu só queria me livrar, eu só queria ser livre. Gente, até hoje eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Eu ainda continuei falando com ele, eu ainda fui legal, gente. Gente, vocês não têm noção, eu fui muito boazinha. Hoje, olhando, eu fui trouxa mesmo. Eu podia ter anulado o casamento. É nessas que eles não dão valor. Eles dão valor nas que não são trouxa. As que são trouxa, com certeza, só come o pão que o diabo amassou. Até os 2 anos, antes de não ter acontecido nada. Mas eu não tinha essas informações. Mas hoje, se eu pudesse, eu teria anulado. Eu teria saído de lá, eu teria buscado paz antes. Mas essa é a minha história. E por mais que algumas pessoas não acreditem ou achem estranho, isso realmente aconteceu comigo. Moral da história: as boazinhas só se ferram. Gente, essa foi a história, esse foi o vídeo de hoje. Conta aqui embaixo pra mim se você conhece alguém que já esteve numa situação parecida, ou até mesmo se você já se encontrou numa situação parecida com essa, onde a pessoa fazia você acreditar que o problema estava com você. E aí você começou a engordar tremendamente, começou a descontar na comida, né? O que é o que acontece. Sempre falo isso no meu Instagram. Que a pessoa normalmente, quando ela não tá feliz, ela acaba descontando na comida e aí ela acaba engordando. Quando ela olha no espelho, ela fica infeliz com o que ela vê. Aí o que ela faz? Ela desconta mais na comida e aí é uma bola de neve, ela começa a engordar mais e mais e mais. Enfim, gente, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto o vídeo. Clica no like. Muito importante que você clique no like. E me segue no Instagram, patricia.odea. Segue também o box de comentários no Instagram, porque caso você não seja notificado através daqui do YouTube, que eu postei vídeos novos, você vai ser notificado através do Instagram, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Comenta aqui embaixo pra mim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.